Muito bom dia, ouvinte da Unirádio Web. Como todo domingo, estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita, com mensagens de esclarecimento e conforto. E é com prazer que retornamos ao seu amável convívio com temas do cotidiano sobre a ótica espírita. Convidamos você a refletir conosco sobre os assuntos que vamos abordar nesta edição de 12 de dezembro de 2021 e que são os seguintes. Para entender o presente e projetar o futuro, veja o passado. Conflitos na família, tema recorrente a exigir ponderação. Outro tema recorrente, nossa reação à perda de entes queridos. Perante Deus, somos todos iguais. Livro do mês traz relatos de espíritos lamentando erros desta vida. Caminho de Damasco continua com sua biblioteca funcionando. Você pode participar deste programa enviando perguntas ou comentários para o celular 981-785275 DDD 14, repetindo o celular 981-785275 DDD 14, que é também o número de WhatsApp. Mande sua mensagem agora mesmo. Além do aplicativo da Unirádio Web, o programa também pode ser acessado pelo site desta emissora, www.uniradios.com.br. E atenção, é Uniradios com S no final. Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do romance intitulado Vale dos Sonhos. Aqui, a vida continua. Autoria de Ana Lúcia, pelo médium Leonardo Mamed. Obra publicada pelo Lumen Editorial. O Vale dos Sonhos, Aqui a Vida Continua. Já foi distribuída pelo Clube do Livro Espírita de Garça. E se você quer concorrer a este livro, telefone ou mande uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que está ouvindo o programa. E se é a primeira vez que você participa, não se esqueça de deixar o nome completo e o endereço. Para telefonar ou enviar o WhatsApp, use o mesmo celular que já informamos. Anote aí o número 981-785275 DDD 14. Vamos repetir. Celular 981-785275 DDD 14. Entre em contato até o meio-dia. Aguardamos seu contato. E a equipe que atua nesta edição, no controle técnico e sonoplastia, está o Robinho Butino. Apresentação de Giuliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Caros ouvintes, dias atrás recebemos um texto de autor desconhecido sobre o qual achamos oportuno refletir. Principalmente nós, que vivemos no século XXI, há 2 anos assolados por uma pandemia que deixou o mundo assustado. Vamos aproveitar o texto para fazer uma análise. Preste atenção. Imagine você, uma pessoa que nasceu no ano de 1900 e viveu 75 anos na Terra e desencarnou, portanto, em 1975. Quando ele estava com 14 anos, estourou a Primeira Guerra Mundial. Quando fez 18, a guerra já se encaminhava para o fim, mas tinha ceifado nada menos que 22 milhões de vidas no planeta. Logo em seguida, porém, sobreveio a pandemia da gripe espanhola, que levou à morte cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Aos 29 anos de idade, essa pessoa sobreviveu à crise econômica global, que começou com o colapso da Bolsa em Nova York, provocando inflação, desemprego, fome e uma onda de suicídios em muitos países. E quando ela completou seus 39 anos, teve início a Segunda Guerra Mundial, que terminou quando ela fez 45 anos. Nesse período, essa pessoa conheceu o Holocausto, uma carnificina comandada pelos nazistas, que tirou a vida de 6 milhões de judeus. Mas, quando a Segunda Guerra chegou ao fim, no ano de 1945,
o total de mortos no mundo atingia nada menos que 60 milhões. Quando essa pessoa atingiu 52 anos de idade, começou a Guerra da Coreia. E quando completou 64 anos, veio a Guerra do Vietnã, que só terminou quando ela fez 75 anos. Isso sem contar o período de medo e insegurança global que a humanidade viveu durante a Guerra Fria, quando se ouvia falar que o simples apertar de um botão vermelho na Casa Branca ou no Kremlin daria início a uma guerra nuclear que poderia aniquilar a vida em todo o planeta. Um indivíduo nascido no ano de 1985 acreditava que seus avós não faziam ideia de como a vida moderna é difícil. Mas, na verdade, eram os netos, que não podiam saber o que é passar por tantas calamidades durante uma vida toda, conhecendo um mundo instável, abalado por grandes comoções. Quem nasceu no ano de 2005, entretanto, considera que é o fim do mundo quando seu pacote Amazon, que adquiriu pela internet, demora mais de 3 dias para chegar. Ou se não, ultrapassa 15 curtidas pela foto que postou no Facebook ou no Instagram. Em 2021, muitos de nós vivemos em conforto e, apesar da pandemia da Covid-19, temos acesso a várias fontes de entretenimento em casa e, muitas vezes, temos mais do que o necessário. Apesar dos problemas, podemos dizer que hoje gozamos de uma vida infinitamente melhor que a de nossos antepassados. Nunca na história a humanidade houve tantos recursos para enfrentar e combater uma epidemia. E sua vitória sobre a doença só não tem sido mais eficaz porque a luta se dá mais na área dos interesses políticos do que na área científica. Mesmo assim, costumamos reclamar de tudo. Temos eletricidade, telefones, comida, água quente e moradia, mas ainda nos sentimos infelizes. Como vimos, a humanidade sobreviveu a circunstâncias muito mais sérias no passado e nem por isso perdeu a vontade de viver. Então, caros ouvintes, talvez esteja na hora de sermos menos egoístas, de parar de reclamar tanto e começar a viver de verdade, importando-se mais com aqueles que não contam sequer com o mínimo necessário para ter uma vida digna sobre a terra. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Passamos às perguntas deste domingo. A primeira questão veio de uma senhora que relatou o seguinte: Estou passando por um momento difícil. Não nos entendemos, eu, meu marido e meus filhos. Já procurei ajuda numa igreja e no centro espírita. No centro disseram para eu rezar e ter paciência, mas nem sei como ter paciência. É fácil falar quem está de fora. Difícil é conviver com pessoas que não me entendem. Nada é fácil neste mundo e você sabe disso. Principalmente conviver em família quando não entendemos aqueles que também não querem nos entender. Porque no fundo nós também não queremos entendê-los. O egoísmo e o orgulho permeiam as mais diversas situações de nossa vida. Fácil seria conviver com pessoas que não tivessem defeitos. Imagine que maravilha viver com aqueles que sempre concordam conosco. Difícil é viver com seus defeitos ou com aquilo que consideramos seus defeitos. Mas, do ponto de vista cristão, caro ouvinte, é aí que está o mérito. Se vós amais somente os que vos amam, disse Jesus, que fazeis nisso de especial? As pessoas de má vida assim também procedem. O mérito está na capacidade de resolver problemas. Contudo, ninguém está sozinho na sua luta. Se os seus propósitos são bons, caro ouvinte, creia que nunca ficará desamparada.
Busque ajuda em pessoas confiáveis, sem alardear seu problema. Veja se pode fazer uma boa leitura, ouvir uma orientação amiga. No Centro Espírita, você encontra livros que podem ajudá-la. Além disso, veja quantos recursos a sociedade nos coloca hoje às mãos. Se navegar pela internet, você vai encontrar palestras, entrevistas, cursos e programas que tratam dessa questão sob a luz do Espiritismo. Existem inúmeras ferramentas de informação espírita na internet. Mas podendo, vá também a um centro. Alguns centros espíritas já retornaram suas atividades com passes e atendimento fraterno. Procure apreciar fatos positivos da vida. Até porque, quando estamos numa baixa, a tendência é ir ao encontro de tragédias e fatos negativos, o que complica mais ainda o nosso problema. Procure criar bons pensamentos dentro de si. Isso vai ajudá-la a se colocar de pé e a reunir condições para encarar o seu problema. A arte da convivência é a mais difícil, e você não é exceção. Quase sempre não estamos preparados para conviver bem com os outros, porque na verdade não sabemos conviver bem nem conosco mesmos. Precisamos nos conhecer melhor, não é mesmo? E depois precisamos nos aceitar como somos, procurando melhorar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para termos paz íntima. Acalme-se, portanto. Nesse sentido, queremos que você atente para os ensinos de Jesus, que nos pede exercitar a humildade. As dificuldades nos ensinam muito, mas para tanto é necessária a humildade. Isso não quer dizer que devemos nos submeter a tudo e a todos, mas sim que, primeiramente, precisamos ter coragem de nos examinar a nós mesmos, para ver onde estão nossas falhas e como podemos ajudar os entes queridos. Não pense que foi fácil para Jesus conviver com seus apóstolos. Foi uma convivência de muitos problemas que ele ensinou a conviver. Você acha que foi fácil para Jesus ser traído por um e negado 3 vezes por outro, e daí ser entregue aos inimigos? Quantas vezes ele teve que intervir para que seus discípulos não se desentendessem entre si? E em quantos momentos não teve que insistir na necessidade de cultivarem a humildade? O maior no reino dos céus é aquele que se faz o menor na terra. Na verdade, você vai dizer que não pode se comparar a Jesus. Claro que não somos Jesus. Mesmo assim, podemos ser melhores do que somos, procurando aplicar seus ensinos em nossa vida. Devemos considerar que Jesus estabeleceu metas para nós e pediu que nos espelhássemos na sua conduta, aprendendo com as dificuldades da vida a nos amar uns aos outros como nos amamos a nós mesmos, se quisermos construir o reino de Deus em nosso coração, ou seja, a paz e a felicidade. Se não formos ofendidos, como afirma Emmanuel, como é que vamos aprender a perdoar? Por outro lado, caro ouvinte, a doutrina espírita nos assegura que não existe injustiça na lei de Deus. Os males que sofremos decorrem de nossas próprias imperfeições. Se você está passando por um problema e precisa encontrar uma solução, convém que procure primeiramente em você mesma as causas deste problema e depois na forma como pode ajudar os outros a se ajudarem, porque eles também são imperfeitos e não estão se entendendo. Para isso, você deve se conhecer melhor. Tanto suas fraquezas e limitações, quanto suas qualidades e valores morais, que certamente são preciosos e que vão servir de indicativos e instrumentos preciosos para você encontrar o melhor caminho. O orientador de Chico Xavier nos lembra 2 pontos principais. Primeiro, que nosso maior problema não é a dificuldade que nos desafia, mas sim como nós reagimos diante dela. Se reagimos com ódio e desespero, complicamos ao invés de resolver o problema. Mas se nos esforçamos para agir com fé e equilíbrio, estaremos perto da solução. Segundo ponto que Emmanuel nos lembra: vamos ter problemas a vida toda, pois somos seres em estágio de aprendizado.
Logo, não devemos pedir a Deus que nos retire os problemas, mas que nos dê discernimento e disposição para aprender. Importante é que sintamos que estamos dando algo de nós pelo bem de todos, principalmente pelo fato de já termos conquistado uma condição espiritual mais favorável que os demais. Depois de experimentar este novo modo de viver e conviver, com certeza, independente da mudança dos outros, também acontecerá, você perceberá que diante desta luta, quem mudou mais foi você. E mudou para melhor. A condição mais confortável em que nos podem colocar diante dos problemas do mundo é a de termos nos imunizado do sofrimento com a vacina da compreensão e da paciência. Vejamos o exemplo de Jesus que devemos nos espelhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conquista a paz senão pelo seu exemplo de vida. E atenção, ao final desta edição vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Vale dos Sonhos, Aqui a Vida Continua, autoria de Ana Lúcia, pelo médium Leonardo Mamede. Ouvinte que se identifica pelas iniciais ADH, manda-nos o seguinte comentário. Já presenciei curas milagrosas que acontecem em igrejas e acredito também nos centros espíritas. Creio que muitas dessas curas, na verdade, são curas psicológicas. Creio que é a mente que funciona na cura espiritual. As pessoas são envolvidas por um clima de misticismo, com hinos e apelos emocionais, e algumas acabam melhorando ou até mesmo se curando simplesmente porque acreditam nisso. Do ponto de vista religioso, uma cura é tida por milagre quando não se encontra uma explicação científica para que ela ocorra. O Espiritismo não descarta a possibilidade do que você chama de cura psicológica, nem tampouco o fato de que se pode obter cura num ambiente religioso, onde o paciente é estimulado em sua fé. Isso acontece porque, como espíritos, temos um grande potencial mental desconhecido da ciência, que tanto pode provocar uma doença, quando mal utilizado, como pode provocar uma cura, quando bem direcionado. Concluímos, portanto, que há doenças provocadas pelo estado emocional negativo da mente humana, que Sigmund Freud classificou como histerias. Hoje, as pesquisas da neurociência já ficou comprovado o chamado efeito placebo, quando a pessoa toma um comprimido, sem nenhum princípio ativo, pensando que se trata de um remédio e logo se sente curada. Isso significa, como afirma o Espiritismo, que o nosso pensamento tem poder de modificar ou influir na fisiologia do corpo, muito mais do que podemos imaginar. Por isso mesmo, qualquer que seja o agente terapêutico, um médico, um religioso ou um médium, sua atuação pode estimular a mente e acionar recursos curativos do corpo, pode potencializar a ação de medicamentos e pode até provocar uma cura. Mesmo com o avanço da medicina, hoje ainda é impossível saber, num processo terapêutico, até que ponto a intervenção médica ou a vontade do paciente contribuiu decisivamente para a sua cura. Mas há um fator de origem externa, que é a atuação dos espíritos que vêm em socorro do doente. Esta é a parte mediúnica da cura que, segundo o nosso ponto de vista, se manifesta em toda a terapia. Na verdade, nunca estamos sozinhos. Porém, sempre rodeados de pessoas que se importam conosco, tanto encarnadas como desencarnadas, e que às vezes podem nos ajudar. Muitas pesquisas sobre as chamadas curas espirituais, publicadas em órgãos especializados, têm levado a resultados positivos, embora saibamos que nesse campo de atuação existe muita fraude e charlatanismo. Contudo, mesmo que a intervenção espiritual tenha ocorrido em determinada cura, isso não afasta a importante atuação da vontade do paciente, que influi positivamente nas suas disposições orgânicas. É a parte psicológica da cura. Perda de entes queridos. Semana passada, recebemos um senhor de mais de 70 anos que nos procurou para falar do desenlace de uma filha.
Estava muito triste e, mais que isso, convencido de que é um grande sofredor. Não era a primeira perda. Várias outras já haviam ocorrido em sua vida. Caro ouvinte, não há uma família sequer que não tenha passado pela difícil experiência de perder um ente querido. A questão que vamos abordar agora é sobre a nossa reação, a reação da família diante da morte de um de seus integrantes. Pai, mãe, filhos, irmãos, avós, tios, amigos, etc. Nenhum de nós, em sã consciência, quer passar por esta situação. Mas, por outro lado, todos sabemos que mais dias, menos dias, vamos ter que encará-la, pois a morte faz parte da lei da vida. Neste sentido, o que pode nos ajudar em muito é o conhecimento espírita. O Espiritismo nos ensina que a morte de um ente querido, ou seja, a morte do corpo, não é o fim, mas apenas o término de uma etapa pela qual ele, como espírito, está passando. Por isso é comum ouvirmos dizer que a morte não existe. Claro, ela não existe para o espírito, mas existe para o corpo. Se conseguirmos nos convencer dessa realidade que o Espiritismo nos mostra, sabendo que a vida terrena é uma rápida passagem, vamos entender que as pessoas que estão vivendo conosco hoje e que um dia chegaram à Terra pelo nascimento, vão ter que partir. Ou talvez nós mesmos poderemos deixar essa vida antes delas. Mesmo sabendo que a vida continua, não é fácil passar por essa experiência. A vida em comum e os sentimentos que nos unem uns aos outros ao longo do tempo criam laços espirituais profundos e, com a ausência física das pessoas que amamos, passamos a sentir sua falta com a dor da saudade. Quando acontece uma morte de alguém da família, somos levados a avaliar o papel e a importância dessa pessoa em nossa vida. Não queríamos perdê-la, mesmo sabendo que a convivência não é definitiva. Você deve ter notado que nossos entes queridos, depois que partem dessa vida, passam a ter uma importância bem maior do que imaginávamos. Sua partida, seja lá em que circunstância for, levamos-nos a reavaliar seu papel em nossa vida. Ao contrário do que muito fazíamos antes, agora esquecemos seus defeitos e passamos a dar importância às suas virtudes. E é por isso que nos mostramos mais inconformados com essa perda. Passamos a precisar de apoio e solidariedade das pessoas. O Espiritismo, bem compreendido, nos dá esse apoio para que soframos menos. E dependendo também de nossa estrutura emocional, vamos enfrentar essa parada com menor ou maior desgaste. A convicção da continuidade da vida após a morte é nossa maior defesa contra a revolta que atinge os que não creem quando perdem seus entes queridos. Por isso, nós que temos tal convicção, temos a responsabilidade de levar esclarecimento e conforto aos que choram amargamente suas perdas. Ao contrário do que muitos possam dizer, a crença na imortalidade não desvaloriza a vida terrena. É compreendendo o processo de aperfeiçoamento do espírito que vamos nos convencer de que esta vida é bem mais importante do que pensávamos, para nos tornar cada vez mais perfeitos e mais próximos de nossa plena realização. E atenção, ouvinte, logo mais vamos sortear entre os que participarem, por telefone ou ao WhatsApp, um exemplar do livro Vale dos Sonhos, Aqui a Vida Continua, autoria de Ana Lúcia, pelo espírito médium Leonardo Mamed. Basta telefonar ou mandar um WhatsApp até o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para o número 981-785275, DDD 14. E atenção, ouvintes, o Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, continua com a reunião de passes às 18 horas aos domingos. Os interessados devem ir ao centro, na Rua Gabriela, número 178. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 17h30. O grupo de estudo do Evangelho aberto ao público voltou a funcionar presencialmente às quintas-feiras, às 20 horas. Os interessados em participar
poderão comparecer ao centro, na Rua Gabriela 178. Quanto às reuniões virtuais, elas continuam acontecendo através do site do Centro Espírita Caminho de Damasco. Nesta segunda-feira, transmissão de palestras virtuais de curta duração com temas variados às 20 horas. Nesta segunda-feira, amanhã, portanto, a palestra será com Ademir Bardella. Na sexta-feira, reunião virtual, também às 20 horas, de leitura e discussão em grupo de obras do Espírito André Luiz, recebidas por Francisco Cândido Xavier. Na sexta, estamos lendo e comentando o livro Nosso Lar, de André Luiz. Quem tiver interesse em participar será sempre bem-vindo, devendo acessar o site do Caminho de Damasco, onde vai encontrar o link para entrar na sala de estudos. Você pode entrar facilmente no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, acessando o link www.caminhodedamasco.org. No site você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades, clicando no menu. Você encontrará, entre outras matérias, as gravações de Momento Espírita, inclusive os programas anteriores, informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em vídeo e em áudio. Repetindo o site para você acompanhar as atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco, www.caminhodedamasco.org. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, as desigualdades sociais. A Terra ainda é um mundo de muitas desigualdades e que ao longo da história vem se manifestando na condição social das pessoas e das famílias, das comunidades e das ações. Tal situação se deve principalmente ao falso conceito de que existem pessoas inferiores e pessoas superiores, base de todo preconceito e de toda discriminação. Diante da lei de Deus, porém, todos somos espíritos, iguais na essência e na destinação, pois todos estamos a caminho da perfeição. Dizíamos em edições passadas que a coletividade humana neste mundo é comparável ao contingente de alunos numa escola. O fato de um aluno se encontrar no início do curso não é suficiente para dizer que ele é menos importante que um outro aluno que está no último ano do mesmo curso. Todos estão a caminho da formatura. Todos merecem consideração e respeito. Na essência, são iguais e os que estão numa condição aparentemente vantajosa, hoje, também tiveram que começar pelo primeiro degrau. A pessoa tem diferentes aptidões, como já dissemos, mas é a sociedade que deve dar oportunidade para que cada uma contribua para bem de todos. Allan Kardec, a partir da questão 806 do Livro dos Espíritos, levanta esta questão, deixando claro que existem multiplicidade de aptidões entre os seres humanos, mas o que falta é uma ação cooperativa entre eles, o que só se concretiza com o exercício do amor fraterno.
Nesse capítulo, fica claro também que, sendo diferentes a capacidade de ação entre os espíritos, a igualdade absoluta dos bens materiais é impossível. Mas isso não impede que haja igualdade de bem-estar para todos, a fim de que cada um seja respeitado nos seus próprios direitos. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. E vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje e que vai levar um exemplar do livro Vale dos Sonhos, Aqui a Vida Continua, autoria de Ana Lúcia, pelo médium Leonardo Mamed. E atenção, o livro sai para Gislaine Maria de Almeida de Ribeirão Preto. Parabéns, Gislaine Maria de Ribeirão Preto. Como você mora em outra localidade, aguarde que nós lhe enviaremos o livro pelo correio. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram cada exemplar por apenas R$20, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas. Basta você se associar ao clube ligando para a Luciane pelo celular 988-130905, repetindo 988-130905 e o código do DDD 14. Neste mês de dezembro, o Clube do Livro está entregando aos seus associados o livro Se Não Fosse Assim, Como Seria?, do espírito Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. Esta interessante obra apresenta uma série de relatos de vários espíritos sobre o que lhes aconteceu do outro lado da vida, tendo por base como viveram e que decisões tomaram enquanto encarnados. Caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e sua atenção. E atenção, ouvinte, não desligue o aparelho. Permaneça aqui na Universitário Web para assistir logo em seguida o programa Perspectiva com o Marco Antônio e o Vitor Berno, comentando temas da atualidade. E após o Perspectiva, logo na sequência, ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, e História de uma Mensagem, com a equipe do grupo Os Mensageiros. Momento Espírita voltará no próximo domingo às 11h30, se Deus quiser, por este canal.
e aproveitamos para agradecer a gentileza da sua atenção e desejar muita saúde e paz para você e toda a sua família. E para encerrar essa edição, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz do Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.